Em 5 de junho de 1965, os Rolling Stones lançavam Satisfaction, uma música que viria a ser o maior sucesso da banda. Só isso já seria suficiente para essa música entrar na história. Mas na verdade, essa música tem uma história muito peculiar, cheia de detalhes curiosos, e também é uma música que mudou completamente a história do rock e, consequentemente, a história da música popular. Vamos falar então aqui desse clássico dos Rolling Stones. Vamos falar de música. Satisfaction, como a maioria das músicas do Rolling Stones, foi feita por Keith Richards e Mick Jagger, a dupla aí central, o core, né, o núcleo da banda, os chamados Glimmer Twins, era o apelido que a dupla tinha, né, algo como os gêmeos que brilham. Então, essa música Satisfaction, assim como a maioria das músicas dos Stones, foi feita por Keith Richards e Mick Jagger. O Keith Richards fez a parte musical e o Mick Jagger fez a letra. É interessante a gente entender qual foi o contexto que essa música nasceu, porque é o seguinte, os Rolling Stones, para quem não sabe, no início da carreira deles, nos primeiros discos, eles dependiam basicamente de gravações de outros artistas, ou seja, eles não estavam compondo músicas boas o suficiente para fazer um disco completo, para fazer um sucesso. Então eles sempre corriam atrás de gravar músicas de outros artistas. E, inclusive, em 64, eles gravaram uma música dos Beatles, que na discografia dos Beatles é uma música, assim, extremamente secundária, que chama I Wanna Be Your Man. Nos Beatles, inclusive, quem grava essa música é o Ringo. Havia aquele momento ali, havia aquela pressão, aquela necessidade dos Stones começar a fazer músicas deles, e músicas boas. Então a banda tinha que, vamos dizer assim, virar uma banda autoral mesmo, começar a fazer música boa ali para a banda ganhar um certo peso. Foi nessa época aí que eles gravaram Satisfaction. Então aí só para você ter a ideia da importância que essa música teve na carreira dos Rolling Stones. Ela não foi uma música que apenas fez um sucesso ali, ela foi a primeira música de sucesso autoral dos Rolling Stones. Então eles estouraram e estouraram com uma música deles, estouraram pra valer, né, com uma música deles. É claro que eles já eram conhecidos, mas foi Satisfaction que fez na palavra do próprio Mick Jagger, né, que foi uma banda que fez a banda ir para um outro patamar. E melhor ainda foi que a música era deles, não era como de costume uma música de um outro artista que eles costumavam gravar. Não é que eles não fizessem músicas autorais, eles faziam, mas o número é muito pequeno. Se você pega ali os primeiros discos dos Stones, tem disco que tem uma música, 2 músicas ou 3 músicas que são deles. As outras são todas escritas por outras pessoas. Então foi nesse contexto aí que nasceu Satisfaction. Agora, como nasceu Satisfaction? Esse que é o bacana e que pouca gente sabe. A história é a seguinte. O Keith Richards, ele tinha comprado, nas palavras dele, inclusive, um gravador da Philips que ele adorou. E novamente, em palavras dele, ele fala que era uma maquininha que era fascinante para ele. Por quê? Era uma novidade, porque ele pegava a guitarra, dava o play no gravador e podia gravar as ideias dele ali por cima. Então ele não precisava ficar preocupado de perder as ideias que ele tinha, né? Então tava tudo ali, ele pegava a guitarra, tocava e tava tudo registrado ali. Depois ele ia dar uma olhada no que ele tinha feito, para ver se saiu alguma coisa dali. Para um compositor, isso é muito importante. Muitas vezes que uma pessoa que está escrevendo uma música, ela tem uma ideia, se ela está num lugar onde ela não tem um equipamento para ela registrar a ideia dela, ela fica muito preocupada, porque a ideia pode vir e pode ir embora. Eu tô lembrando aqui agora do Milton Nascimento, quando ele teve a ideia de Maria Maria, né? Que ele, se eu não me engano, ele estava dentro de um táxi e a melodia veio na cabeça dele. Ele pediu pro taxista parar o carro e ele saiu correndo do táxi, cantando a música para conseguir fixar a música na cabeça, para ele não perder a melodia, porque ele viu na hora ali que era uma ideia sensacional. Então o fato de você ter um equipamento que você possa registrar ali a ideia que você teve, é ótima pro compositor. Então Keith Richards tinha esse gravadorzinho da Philips, e aí ele disse que um dia, como de costume, ele foi dormir com a guitarra dele. Ele fala que de costume ele ia dormir, ele ia pra cama com a guitarra. E ele montou o gravador e colocou uma fita nova. E aí, o que acontece? Ele acordou no outro dia. E na hora que ele acordou, ele percebeu que o gravador
tava com o botão de... Ele tinha percebido que a fita tinha gravado, tinha ido até o final. Aí ele pensou, bom, mas eu não fiz nada, eu não coloquei pra gravar, eu não toquei guitarra, o que aconteceu? Mas só por curiosidade, ele pegou a fita e voltou ao início. E aí, ele ouve um verso inteiro da ideia de Satisfaction. E, inclusive, tem até uma entrevista dele, de 2010, no momento ali que ele estava lançando a biografia dele, na biografia dele chamada Life, autobiografia, né? Ele conta essa história, e nessa entrevista em 2010, tem ele contando também com a voz dele ali falando, e ele até, na hora de explicar o que aconteceu, ele fala, aí eu dei o play e ouvi. Então ele canta ali um pouquinho e ele fala que a ideia do riff, né, as 8 notas do riff ali, clássico de Satisfaction, né? Então, ele já tava com essa ideia e um verso todo feito. Então, basicamente, a música tava composta ali. E aí, o que acontece? O mais curioso é que ele fala, inclusive, palavras dele novamente, ele diz, tem ali eu cantando um verso de Satisfaction e depois tem 40 minutos de eu roncando. Então ele levantou, gravou a música, voltou a dormir, a fita chegou até o final e ele não se lembra de nada. E ele, inclusive eu tenho aqui a declaração dele, ele fala, um milagre que aconteceu. Essa música foi um milagre que aconteceu e o meu mérito foi reconhecer ali que era algo legal. E ele fala, quem dera se todas as músicas fossem compostas assim, eu tô esperando pelo próximo sonho. Então você vê, a vida do cara, a vida dos Stones, a vida a realidade do rock and roll mudou por uma música criada, que foi composta no momento onde o cara tava basicamente dormindo, tava ali no momento meio de sonâmbulo. Ele fala que, na verdade, ele sonhou a melodia e gravou. É como ele entende a situação, né? Agora, o mais engraçado disso tudo é que vários aspectos da carreira dos Stones, as informações são meio desconexas. Por exemplo, não é muito certo onde ele estava no momento que ele gravou essa demozinha, não é nenhuma demo, né? Essa ideia, onde ele estava no momento que ele teve esse sonho aí e gravou a ideia de Satisfaction. Então as teorias são de que ele estava num hotel na Flórida, né? Clearwater, na Flórida. Estava um hotel em Londres e tem outros lugares também. Na biografia dele, ele diz que estava no apartamento dele em Londres, né? St. John's Wood, em Londres. Mas, na verdade, assim, nem mesmo com o depoimento do Keith Richards, que venhamos e convenhamos, naquela época da vida dele ali, não é muito, assim, um detalhe, assim, de onde ele estava. É uma coisa, o cara tá viajando ali, o mundo inteiro, viajando a Europa. É um negócio, assim, que pode ser que ele esteja enganado, né? Naquela época ali de rock and roll, drogas, álcool. Então, nem mesmo os fãs acreditam 100% de que foi no apartamento dele que ele estava. Mas isso é um detalhe irrelevante, é só uma curiosidade aqui. Ele diz na biografia onde ele estava, mas muita gente truca isso aí, fala, não dá pra acreditar, não dá pra cravar que ele estava lá mesmo, devido a personalidade e o momento de vida ali que o Keith Richards estava vivendo. E venhamos e convenhamos que esse momento de vida dele de não ser uma memória muito confiável, acho que meio que se estende até hoje, né? Pelo estilo de vida que todo mundo sabe que o Keith Richards tem. A letra, segundo o Keith Richards, foi escrita pelo Jagger, né? Obviamente, isso aí todo mundo sabe. Mas o local foi na beira de uma piscina, num hotel também em Clearwater, na Flórida. Então, tem essa teoria de que a música, de que o Keith Richards estava nesse hotel, fez a gravação no cassetezinho dele, o Mick Jagger gravou a música ali. Mas vamos dizer assim, a história oficial é que essa demozinha foi feita em Londres, no apartamento do Keith, e a letra foi feita na Flórida. E o que acontece? Essa música, porque Flórida, né? Lá nos Estados Unidos. Essa música foi gravada nos Estados Unidos. Então eles estavam em turnê nos Estados Unidos e a primeira gravação da música foi feita em 10 de maio de 1965 no Chess Studios em Chicago. Essa foi a primeira gravação, não é a gravação que nós conhecemos, não é a gravação que ficou famosa aí. Essa primeira gravação, ela tem um detalhe interessante, que ela foi usada na primeira apresentação de TV da música.
Então os Stones estavam num programa chamado Shindig e essa música foi apresentada nos Estados Unidos neste programa. E eles não tocaram a música ao vivo, eles fizeram um famoso ali dublê da música, né? A música tocando, né, no áudio e eles fingindo que estão tocando e cantando, né? Tem um termo pra isso, mas eu não tô lembrando exatamente. Mas enfim, aquela coisa que antigamente, quem é mais velho aí, ia no programa da Xuxa lá, aí você vê ali que o artista não tá de fato cantando a música, né? Tá o som tocando e o artista fingindo que tá tocando e cantando. Então foi feito isso com essa música. A apresentação dessa música nos Estados Unidos em TV foi dessa maneira e a gravação usada foi essa primeira gravação feita em Chicago, que não foi a gravação final. E o Keith fala que ele não achou muita coisa da música. Quando ele fez o riff, ele, assim, tá aqui e tal, é uma ideia, vamos fazer isso aqui, mas ele não achou que viraria um grande sucesso. Palavras dele, não achava muita coisa de Satisfaction quando gravamos pela primeira vez. Ela era considerada uma boa música para lado B. Então, Satisfaction é uma das músicas mais famosas da história da humanidade. É uma música que todo mundo conhece. Na hora que ouve aquele riff ali, eles estavam achando, pelo menos o Keith estava achando, é importante dizer isso, o Keith estava achando que era uma música pra lá do B, era uma boa ideia, mas que não ia ser um grande sucesso. E depois da primeira gravação, ele continuou pensando a mesma coisa. Já o Mick Jagger fala o seguinte: eu acho que o Keith achava um pouco básica, achava a música um pouco básica. Eu não acho que ele realmente a escutou com atenção. Então ele teve a ideia e não parou assim para prestar atenção no que ele tinha feito. Continuando o Mick Jagger, né? Ele estava perto demais da música, ou seja, né? Tinha gravado a música e não tinha aquela distância para perceber o quão legal era aquilo ali. E ele simplesmente sentiu que era um riff bobo, né? Então o Keith Richards não estava dando muita moral para aquilo que ele tinha feito, né? Apresentou a música para a banda, mas quem de fato viu potencial ali na música foi o Mick Jagger. A gravação final, a gravação que ficou aí para a história, foi feita 2 dias depois da gravação do dia 10 de maio. Ela foi feita no dia 12 de maio, mas na Califórnia, no RCA, nos estúdios da RCA em Hollywood. A segunda versão, que é o X da questão. Ela tinha uma versão ligeiramente diferente da versão inicial que foi apresentada na televisão. E o detalhe mais importante aí pros viciados em rock e pra galera que curte os detalhes das gravações, os detalhes das músicas, né? Foi usado nessa música um equipamento de guitarra chamado Maestro Fuzztone. O que é isso? Esse Maestro Fuzztone é o primeiro pedal de guitarra feito. Ele foi lançado em 1962. Então, pedal de guitarra é uma coisa que, não sei se você sabe, é um negócio que os guitarristas pisam para criar um efeito, né? Então, esse aqui não é o pedal que o Keith Richards usou, é um pedal completamente diferente. Esse aqui é um equalizador, tá? O que o Keith Richards usou, só para dar um exemplo para você que talvez não saiba o que seja um pedal, enfim. Mas para aqueles que já saibam, desculpe ser tão explicativo assim, né? Mas enfim, para ficar claro para todo mundo. Então, é um pedal que o guitarrista pisa, né? Para criar um efeito, para mudar o som ali que tá saindo do amplificador. O que acontece? Até 1962, quando esse pedal foi lançado, as distorções de guitarra, ou seja, aquela guitarra que você ouve que ela tá distorcida, ela não tá limpa, ela é feita através da saturação das válvulas do amplificador. Então o amplificador de guitarra ele é feito de válvulas e chega um momento que você vai aumentando o volume, as válvulas não aguentam o sinal que vai chegando até elas e começa a distorcer. Isso quando os fabricantes de amplificador estavam desenvolvendo os amplificadores lá na década de 50, por exemplo, isso era um problema, porque ninguém tocava com guitarra distorcida. Então, eles tentavam ao máximo se livrar desse ruído. Por isso que os amplificadores iam aumentando de potência, porque os shows iam ficando maior, os guitarristas precisavam de mais volume, então os amplis iam aumentando a potência dos amplificadores. Por que eles aumentavam isso? Porque havia esse detalhe de você chegar num determinado ponto, é como se o amplificador, o som estragasse ali, na visão da galera dos anos 50. Então toda a distorção de guitarra que você ouviu foi meio assim que uma rebeldia da galera de começar a usar esse som distorcido. Então aquilo que
pro pessoal anterior, vamos dizer assim, ao rock, era um som que, nossa, esse som aqui tá com ruído, tá distorcido, isso tá errado. Então abaixa o amplificador para tocar no clean, que a gente fala, né? Para tocar ali no som limpo. Mas a galera ali do meio pro fim dos anos 50 começou a achar legal aquele som distorcido. Então todo som de guitarra que você ouve até o início dos anos 60 é um som de um amplificador distorcendo. Guitarra ligada no amplificador, um amplificador distorcendo. O que esse pedal fez foi criar uma distorção fora do amplificador. Então, aí foi aberta uma caixa de Pandora, né? Hoje em dia, guitarristas têm pedais de distorção, overdrive e fuzz, assim, para dar com pau. Então, você acha aí em qualquer lugar pedais e pedais e pedais que fazem isso, que foi iniciado lá em 1962. Esse pedal foi criado por uma coincidência também. Numa música de um cantor de country chamado Marty Robbins, Don't Worry, que chama a música, ele estava gravando e um canal não sei se de um amplificador ou do mixer que eles estavam usando lá, o canal do baixo estava com um defeito. Ele estava dando um som muito distorcido, um som muito estranho, um som parecido com o som que você ouve em Satisfaction, o som do fuzz. E aí, o som ficou um som muito diferente e eles decidiram deixar aquilo ali. Então deixaram aquele som que, entre aspas, era o defeito no disco. Muita gente curtiu e queria reproduzir aquilo ali. Muita gente começou a pedir, né? Os músicos começaram a pedir como fazer para reproduzir aquele som. E aí a Gibson lançou esse pedal. Esse pedal foi lançado pela Gibson, a marca famosíssima de guitarra. Mas ele, assim, não virou um sucesso. Tinha algumas pessoas que procuravam, ele virou um sucesso mesmo quando descobriram que aquele som estranho da música Satisfaction foi gravado com esse pedal. Com o olhar de hoje, quando você ouve Satisfaction, você acha um som normal. Aquela guitarra... É um som muito diferente de guitarra pra época, mas muito diferente mesmo. Ninguém nunca tinha feito aquilo ali, vamos dizer assim, no mainstream, né? Pra todo mundo conhecer. Agora, qual é o detalhe mais fascinante ainda dessa história? É que o Keith Richards, ele não tinha ideia de colocar esse efeito na música. Tanto é que na primeira gravação, a gravação feita em Chicago, que aparece no programa de televisão, ela não tem o fuzz feito pela Gibson, ela não tem esse efeito. Qual foi a ideia? Por que esse efeito entrou na música? O Keith Richards ele fez isso, gravou essa guitarra com esse efeito, porque na cabeça dele, o riff de Satisfaction ia ser feito por metais, ou seja, trompete, trombone. A ideia dele era essa. E de onde que o Keith Richards tirou essa ideia? Por que ele usou esse pedal? Ele estava querendo mostrar pro engenheiro ou pro produtor, os metais vão fazer isso aqui, ó. Não era pra guitarra fazer, era pros metais fazer. Mas por que ele teve essa ideia? Voltando ao ponto que eu estava falando. É porque esse pedal, o marketing desse pedal foi esse. Eles anunciaram esse pedal como o seguinte: o pedal que vai fazer a sua guitarra soar como metais. Então brass, né? Em inglês brass quando a gente fala brass em música, são os metais. É por isso que ele usou. Então ele falou, os metais vão ser assim. Então gravou com um tal pedal lá que fazia a guitarra parecer com os metais, mas era para colocar os metais em cima. E aí a galera do estúdio, quando o Keith Richards não tava lá, não tenho detalhes se tinham membros da banda ali que participaram dessa decisão, decidiram fechar a música e lançar a música sem os danados dos metais. E isso mudou tudo. Porque o riff dessa música, feito na guitarra, do jeito que ele foi, com aquele som particular, foi um dos pontos centrais para fazer a música virar o que virou. E para fazer esse efeito de guitarra, o tal do fuzz, virar uma febre. E o fuzz nos anos 60 foi uma febre de fato. Os Beatles, Led Zeppelin, o que seria do som de guitarra do Jimi Hendrix se não fosse o fuzz face, o fuzz que ele usava. Era um outro modelo de fuzz, mas era o tal do fuzz lá que o Keith Richards com Satisfaction tinha aberto a caixa de Pandora. Então, para você ver a importância desse riff, né? A importância ali do que foi feito na gravação desse riff. Mas foi tudo por acaso. Olha só, a ideia da música, o cara tava dormindo e a música saiu durante o sono dele, ele nem lembra dele tendo a ideia.
Ele foi gravar a guitarra, gravou a guitarra com um pedal ali que ninguém usava, um som completamente louco, diferente, e esse som não era para estar no disco, era só para mostrar como os metais iam funcionar, e esse som foi colocado no disco e virou foi uma coisa que mudou completamente a guitarra, a música pop, o rock and roll como um todo, né? Então, muito interessante. Um outro detalhe é que essa música, muito provavelmente, foi gravada com uma Gibson Les Paul 69, né? Consideradas as guitarras, pelos guitarristas aí, né? As guitarras mais cobiçadas do mundo. E essa guitarra interessante é que ele passou essa guitarra pro Mick Taylor, que vendeu a guitarra pro Mick Taylor, que na época que ele vendeu a guitarra, ele não fazia parte dos Stones, mas pra quem conhece a história dos Stones aí, o Mick Taylor entrou pros Stones quando o Brian Jones morreu. E o Mick Taylor, na minha opinião, é o melhor instrumentista que os Rolling Stones já tiveram. Tecnicamente, fantástico, né? E também, pra mim, a melhor fase dos Stones ali, os discos gravados pelo Mick Taylor na guitarra. Essa guitarra, então, voltou pros Stones com o Mick Taylor. Há também fotos, e não se sabe se é exatamente a mesma guitarra, mas é muito parecido, muito provavelmente a mesma guitarra, onde o Eric Clapton tá tocando com essa guitarra também. Então, a guitarra, vamos dizer assim, que passou por mãos de pessoas muito importantes aí no rock, né? E como eu disse, as Gibson 58, 59, 60 são assim, as Les Pauls, né? São guitarras caríssimas, são vendidas assim por centenas de milhares de dólares. Essa guitarra, inclusive, ela tem uma história muito louca, que ela sumiu, desapareceu. Tem gente que fala que ela foi roubada, e ó, de novo, mistérios dos Stones, né? Tem gente que fala que ela foi roubada, tem gente que fala que ela foi dada. Enfim, a guitarra desapareceu, mas fato é que hoje em dia sabe-se que essa guitarra está com um colecionador na Suíça. Pra quem não sabe também, essas guitarras famosas, caríssimas dos anos 50 e 60 ali, muita gente compra essas guitarras como investimento. Ou tem muito amor pela música, quer ter uma guitarra dessa em casa, né? Galera muito rica. E tem gente que compra mesmo como investimento, porque essas guitarras não se desvalorizam, elas só valorizam, né? Então, você tem auctions, né? Você tem leilões, de instrumentos, que os instrumentos saem caríssimos, e aí muitos desses instrumentos não estão na mão de músicos, eles estão na mão de colecionadores que mantêm a guitarra lá, seja por qualquer motivo que for, né? Então essa guitarra tem esse outro detalhe interessante, ela muito provavelmente, não dá pra cravar, mas ela muito provavelmente foi gravada também com uma guitarra icônica aí pra história do rock, que é uma Gibson Les Paul 59. Essa música, ela é interessante porque ela tem o retrato da época ali, né? Os Stones fizeram essa música nos anos 60 e ela resume o que foi os anos 60, a cultura ali dos anos 60, né? Então, um momento onde o fantasma da Segunda Guerra Mundial já estava distante, né? A guerra tinha acabado em 45, então era uma outra realidade, a vida estava mais fácil, né? E ali você tinha uma juventude nova que estava questionando as coisas, né? Não tinha visto o perrengue que foi passado uns anos atrás, então tava meio ali os rebeldes, meio sem causa. Mas enfim, a televisão bombando, você tinha nesse momento a revolução, né, sexual que veio ali com as pílulas que vieram, né? As pílulas contraceptivas que vieram no início ali dos anos 60, né? Que entraram no mercado. E isso tudo, de uma certa maneira, tá ali resumido em Satisfaction. Então, ele fala desse estilo de vida assim, meio rebelde, ele fala da televisão, que a televisão tá falando algo que ele não se importa, ele fala das propagandas que rolam na televisão, ele fala de uma garota que ele quer pegar, e ali ele fala umas letras, uma hora que a garota fala pra ele, volta na semana que vem, porque eu no momento tô numa baixa, e muita gente entende isso como se a garota tivesse ali no momento dela de menstruação e ela não queria fazer sexo com ele. Então são coisas que estavam sendo ditas na música nessa questão sexual que há 10 anos atrás, né, em comparação com a música, 55, por exemplo, era impensável. Só de você pensar que o rebolar do Elvis ali no fim da década de 50, né, no meio pro fim da década de 50, ofendia muita gente. Aquela simples dança do Elvis ali. E aí a gente já tá em 1965, que o Mick Jagger tá falando de uma garota que ele
queria fazer sexo com ela, mas ela falou pra ele voltar na semana que vem. Você tem todo esse contexto aí, essa música é um ótimo retrato disso. Ela fala também do momento frenético que eles mesmos estavam passando. Tem uma hora que o Mick Jagger fala de que ele tá viajando o mundo, tá ali na loucura, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Então é uma música, assim, que é um belo retrato da época e também um retrato legal do que a banda tava vivendo ali, né? Na minha visão, essa música, não só na minha visão, na visão de todo mundo, mas com todos esses detalhes que eu tô trazendo aqui pra você a respeito dessa música, a gente pode perceber o tanto que essa música foi importante. Todo mundo sabe, foi uma das músicas mais famosas dos anos 60, é uma das músicas mais famosas da história do rock, da música popular, é um hino do rock, mas você percebe com esse tanto de detalhe que ela tem, essa história tão louca que ela tem por trás, você vê como ela de fato é uma das músicas mais importantes do rock and roll. A questão de uma coisa completamente por acaso e principalmente ali o som da guitarra. O som que foi usado na gravação, o tal do fuzz lá que foi usado, mudou mesmo como o rock era feito. Então é uma música que foi a mais importante dos Stones e também uma música que foi uma das mais importantes do século XX, uma das músicas que sintetiza ali o espírito do rock and roll, né? E como eu disse, o próprio Mick Jagger fala, foi uma música que mudou a gente de patamar. A gente estava ali fazendo sucesso, mas foi Satisfaction que fez a gente virar uma super banda que mudou a nossa vida de fato. Então, você percebe aí uma pequena música com tantos detalhes e se uma coisinha ou outra tivesse saído diferente, se o Keith Richards não tivesse com aquele gravadorzinho, se o Keith Richards não tivesse ido pra cama com a guitarra dele, se ele não tivesse tido a curiosidade de voltar a fita pra ver o que tinha ali na fita, porque ele não lembrava que ele tinha gravado nada à noite, se o Mick Jagger não visse potencial na música, se no estúdio o Keith Richards não tivesse usado o pedal ali pra mostrar como seriam os metais que gravariam a música, se o produtor não tivesse esquecido as ideias do metal e falando, vamos usar essa guitarra aqui mesmo, que isso aqui tá legal. Olha só o tanto de detalhe que poderia ter sido diferente, e aí essa música teria sido uma outra coisa e muito provavelmente não teria feito o sucesso que fez. Então, um grande sucesso ele é feito realmente de várias coincidências, várias felicidades, e Satisfaction é um ótimo exemplo disso. Então, por isso que eu quis trazer essa história aqui hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, ajuda muito. Tô começando a fazer esses vídeos aqui. A minha ideia é fazer um por semana, falando sobre música aqui. Mas não vou firmar esse compromisso. Isso aqui é um hobby pra mim. Falar sobre música, compartilhar essa paixão que eu tenho, principalmente pelo rock. E aí vou tentar fazer isso aqui uma vez por semana. E tudo passa também se o vídeo chegar em outras pessoas, se a galera curtir. Então, pro algoritmo do YouTube entender que você tá curtindo o vídeo e recomendar para as outras pessoas, dá um like aí no vídeo e também inscreva-se aí para ser notificado de sempre um vídeo novo que sai. Então, tudo isso, o like e a sua inscrição ajuda a eu continuar fazendo os vídeos aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.